Olá, amigos do Grande Prêmio, estou de volta. Vitor Martins está na área nesse entorno de pandemia mundial. Recomendo, claro, mais uma vez que você fique em casa, que você faça a sua quarentena, o seu isolamento, porque não está fácil, a coisa é muito mais complicada e séria do que você imagina. Os números são muito maiores do que os que vêm sendo publicados, então é de bom grado que você tenha uma ação cidadã consigo e com os demais. Fique em isolamento, não vá à rua, lave muito bem as mãos. Se espirrar, coloque o braço e não a mão à boca. Tenha realmente uma atitude para com todos, para que evitemos mais tragédias como as que vemos tendo no Brasil e, claro, se você está em outra parte do mundo, em qualquer lugar onde você esteja. A pandemia do coronavírus é, de fato, a maior praga que temos visto na nossa geração e sair dela ileso é a nossa meta daqui em diante. Estou para falar mais a respeito das consequências, mas para trazer algumas ações que vem pensando há muito tempo, mentira, desde ontem, a respeito de como a Fórmula 1 poderia sanar ou remediar um pouco dos seus problemas até a temporada 2022, agora que ela decidiu adiar o novo regulamento para essa temporada, e como ela poderia fazer para que tivesse menos problemas, principalmente econômicos, e manter as 10 equipes, inclusive, no campeonato. Afinal, há um pacto da concórdia que todos devem assinar até o final do ano. Eu peguei um simples papel, como vocês veem aqui, comecei a anotar e rabiscar, mas basicamente, se a gente for pensar no que a Fórmula 1 teve de notícias desde ontem, e vou aqui ressaltá-las. GP de Mônaco cancelado. Pela primeira vez desde 54 não teremos uma corrida no Principado. Não que faça falta, exatamente, né? Mas tem a tradição, aquela coisa toda que a Fórmula 1 tem de manter, a sua joia, como eles dizem. Enfim, vai ter de manter o GP de Mônaco e vai ter que arrumar uma solução para isso. O fato é que a temporada atual já tem 7 corridas adiadas / canceladas. Austrália, Bahrein, Vietnã, China, Espanha, Mônaco e Holanda. O que nos resta crer que teremos 15 provas, segundo a matemática moderna, em diante, considerando Azerbaijão até Abu Dhabi. Como a Fórmula 1 antecipou as férias para esses tempos, agora de março a abril, significa que o mês de agosto está vago. Estando vago, a Fórmula 1 consegue encaixar algumas provas ali. Mas claro, não conseguiria encaixar o próprio GP de Mônaco, que está cancelado. Austrália e China dificilmente, Vietnã com alguma força para colocar essa corrida ali, mas é muito mais fácil pensar que Espanha e Holanda ocupariam aquele espaço. O fato é que a Fórmula 1 teve muita perda de dinheiro por conta do coronavírus, como todo o mundo financeiro, esportivo, acabou tendo com essa pandemia. E se a Fórmula 1 vai, de fato, colocar a temporada 2022 como seu marco inicial para o novo regulamento e mantendo o teto orçamentário para o ano que vem, faria todo sentido se a Fórmula 1, como fez o WEC temporadas atrás, fizesse uma super temporada. E aí explico, e daí o meu rabisco acabou sendo esse. Não valeria muito a pena a Fórmula 1 quebrar a cabeça para fazer um campeonato de 15 provas, 17 provas, um campeonato minúsculo, diminuindo até a importância desse campeonato e tendo consequências ruins para a Fórmula 1. A Haas já avisou que se tiver um campeonato ruim, deixa a Fórmula 1. E, além disso, a Fórmula 1 vai querer ter um problema maior para esse momento. Ter 18 equipes no ano que vem seria muito drástico para a Fórmula 1. Perder mais uma equipe, como aconteceu nos últimos anos. A Fórmula 1 raramente ganha uma equipe. E a Haas, mal ou bem, é uma equipe americana, tem lá a sua atenção, tem o seu charme para a Fórmula 1. Pilotos que não são os melhores, obviamente, Grosjean e Magnussen não deveriam estar na equipe. E talvez nem Gunther Steiner seja o melhor chefe de equipe pelo que vem apresentando e como a gente tem visto, por exemplo, em Drive to Survive nos 2 anos. Poderia ter tido decisões mais enérgicas. Fora isso, seria importante para que Chase Carey, Ross Brown e seus Blue Caps mantivessem a Haas e tivessem formas mais atraentes de trazer mais equipes, claro, pensando nisso, para 2022. O interessante seria fazer com que essa temporada e a próxima sejam completamente iguais em regulamentos, sem troca de carro, com a mesma base para o ano que vem. Claro que corre o risco de uma equipe que for a melhor, Mercedes, ganhar
com muitas etapas de antecedência, mas é uma situação emergencial e em exceção para que tudo se mantenha da melhor forma possível para a Fórmula 1, para os fãs e para quem participa dela. Portanto, seria interessante que as 15 provas fossem mantidas do modo que estão e se colocassem mais duas, provavelmente Espanha e Holanda, no mês de agosto, completando 17. E no ano que vem, a gente eventualmente manteria as mesmas 22 praças que temos hoje. Claro que é bom lembrar que o Brasil tem contrato até esse ano. Então, eventualmente, se não tiver o Brasil no ano que vem, colocaria alguma outra praça no calendário brasileiro. Mas o fato é, eu até anotei aqui, depois vai aparecer na sua tela, como seria um esboço de super temporada, mantendo o calendário desse ano, como eu falei, colocando Holanda e Espanha em agosto, antes de Bélgica e Itália, e fazendo um novo calendário para o ano que vem. E aí vai aparecer na tela nesse momento como seria o calendário do ano que vem, pensando no seguinte: terminada a temporada desse ano, lá em Abu Dhabi, no finalzinho de novembro, férias para todo mundo, e já em janeiro recomeçaria a temporada, a super temporada 2000 e 2021. Aí na sua tela então vai aparecer como seria o calendário em 2021 da Fórmula 1. Vamos lá. Eu colocaria em 24 de janeiro, começando no Bahrein, como já aconteceu em uma temporada, em algumas temporadas, agora eu não lembro, porque eu sempre sou mal nessas coisas, mas já teve temporada começando no Bahrein. Tem a impressão que foi uma só, na verdade. Então começaria no Bahrein até porque a Austrália, naquele período de janeiro, realiza o Australian Open, né? Um torneio de tênis, um dos 4 Grand Slams do tênis masculino e feminino. Então não valeria a pena também sobrecarregar, né, a prefeitura de Melbourne para fazer 2 eventos de grande porte num espaço tão curto de tempo e até físico, né? Porque os 2 espaços, o Albert Park e o complexo de tênis do Australian Open, são muito próximos. Então começaria com o Bahrein em 24 de janeiro, 2 semanas depois o Vietnã no dia 7 de fevereiro, 2 semanas depois China, 21 de fevereiro, e depois 7 de março o GP da Austrália. E o que teria de interessante nessas 4 provas? Rodada dupla, para compensar o GP que não foi realizado no ano de 2020. GPs completos, GPs com a duração máxima de 305 km mínimo, e aí você teria 2 provas valendo pelo campeonato no final de semana, que serviriam também para a Fórmula 1 testar um novo formato. Ela sempre quis verificar nesses tempos de Liberty Media novas formas de utilizar o seu final de semana, em vez de diminuir para 2 dias, ter 2 corridas. Começa na sexta, treino livre e classificação, uma corrida no sábado e uma corrida no domingo, e aí definiria se haveria 2 classificações, se haveria alguma inversão de posição no grid em relação à primeira, mas o ponto é que as 2 corridas têm o mesmo, a mesma quilometragem, a mesma distância, e aí contassem 2 em uma para eventualmente ter a recompensa de não terem sido realizadas em 2020. Depois, nós teríamos o GP da Holanda e da Espanha fazendo dobradinha, como fariam e teoricamente farão nesse ano, 21 de março para a Holanda, 28 de março para a Espanha. 2 semanas depois, 2 dobradinhas, França e Mônaco. Próximas, faria sentido logístico, 11 de abril e 18 de abril, né? Uma exceção, né? Já que Mônaco, se fosse realizado nesse ano, sairia da data de maio, é que não encontrou meios de fazer em outra data, então há como a gente dar uma adaptada no ano que vem para que tenha essa mudança. E até por que eu gostaria que tivesse essa mudança? Já falei em vídeos anteriores. Gostaria muito que houvesse a possibilidade dos pilotos da Fórmula 1 disputarem as 500 milhas de Indianápolis. Claro que nesse calendário eu estou antecipando muito, né, o GP de Mônaco em mais de 1 mês e meio, mas teria até a data de 16 de maio para que fosse possível para que eles disputassem as 500 milhas, considerando que no ano que vem as 500 milhas de Indianápolis acontecem em 30 de maio. Então haveria o GP de Indianápolis nessa data do dia 16, no dia 17 começariam os treinos para a Indy 500 de 2021, se tudo ocorrer bem, deve acontecer, claro, isso. Então permitindo que os pilotos da Fórmula 1 eventualmente se sintam confortáveis, junto com patrocinadores e equipes, de fazerem a transgressão para lá. Imagina só a Haas, continuando na Fórmula 1, tendo uma equipe
na Indy 500, com Grosjean e Magnussen. Adoraria ver. Aí depois temos Áustria, antecipada para 9 de maio. E aí vocês estão vendo que eu coloquei na sequência Hungria, né? Lembra do Império Austro-Húngaro? Faria todo sentido ter Áustria e Hungria juntas no calendário. 9 de maio, 16 de maio, as duas. Férias para todo mundo, volta em 13 de junho no Canadá, já perto ali, de onde já é a data canadense, e ela tem de ser realizada nessa data, justamente porque Montreal até então está no seu momento de transição do inverno para a primavera. 27 de junho na Inglaterra, 11 e 18 de julho para Bélgica e Itália, mantendo a dobradinha atual, e aí aparece o Azerbaijão, jogando o Azerbaijão para fazer dobradinha com a Rússia, né? Sochi e Baku têm uma proximidade pequena, então em 1º de agosto e 8 de agosto essas duas provas seriam realizadas. 22 de agosto e 29 de agosto, completando o super mês de agosto, teremos Singapura e Japão, depois 12 e 19 de setembro, Estados Unidos e México, 3 de outubro, GP do Brasil, ou outra data, ou outra prova a ser realizada se não renovar o contrato com o Interlagos. 17 de outubro, GP de Abu Dhabi, encerrando a super temporada 2020-2021. E aí depois, com os carros novos já prontos, que as equipes já vêm desenvolvendo nesse ano, entre 6 e 9 de dezembro, a primeira parte da pré-temporada, em circuito a ser definido, preferencialmente no circuito tipo Bahrein, que ainda é permitido fazer sem que a temperatura esteja tão baixa, e lá já em fevereiro, voltando à normalidade, 2 semanas de pré-temporada, a primeira começando em 9 a 11 de fevereiro e a segunda começando em 16 a 18 de fevereiro. Seriam 10 dias de pré-temporada nesse novo regulamento, tempo mais do que suficiente para que as equipes se preparem com esse novo carro. Ou seja, a gente mantém, né, uma mesma base para 2020 e para 2021, evita que as equipes gastem na formação de um novo carro para o ano que vem que elas não estavam esperando. Então, faz com que a Haas se sinta mais confortável para assinar o Pacto da Concórdia e ter um carro novo, e aí minimizar os efeitos que vão acontecer economicamente na Fórmula 1. Lembrando que o GP de Mônaco, eu acabei não falando, o GP de Mônaco também seria disputado em rodada dupla. Começa na quinta-feira como de sempre, na sexta-feira aproveita para usar a sexta-feira, que não é usada na Fórmula 1, para fazer a classificação, sábado e domingo, as duas corridas. Então seria um método que considero eficiente, né? Porque fui eu que pensei. Né, Evelyn? Você gostar, né? Sabia. Mas seria um método eficaz para reduzir, dirimir os custos que a Fórmula 1 está sofrendo por não ter de realizar as corridas que foram previamente combinadas, ainda mais em praças importantes como China, Vietnã e Austrália, que acabam, esta por último, que acaba por começar o campeonato, que estava pronta para realizar uma prova e que foi cancelada às vésperas do treino livre 1 em Melbourne. Fazer o quê? É isso, pessoal. Acho que já disse o que tinha que dizer, o recado está dado, portanto é sua hora de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal se você não se inscreveu, criatura do demônio. Faça isso, ative as notificações, sempre temos conteúdo diário aqui no Grande Prêmio. Aqui o conteúdo não para, rapaz, as pessoas trabalham, todo mundo está em casa trampando e é isso mesmo que tem que fazer. Resta saber como vamos pagar essas pessoas, já que o dinheiro está escasso também, Berton. Está demitido. Um beijo para todos vocês, cuidem-se mais uma vez, bom final de semana para todos vocês. Semana que vem estarei de volta, assim como todos os meus companheiros de Grande Prêmio. Tchau!